intensas aí de exames, várias coisas, mas graças a Deus estou voltando aqui com o mesmo sentimento e alegria de continuar aí sendo renovado por Deus cada dia para celebrarmos ao Senhor juntos. Então é muito bom estar de volta. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Se você trouxe a sua Bíblia com você, quero te convidar a abrir lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu quero ler com você dos versos 28 a seguir. Romanos, capítulo 8, versos 28 a seguir. Nos diz assim a palavra de Deus: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor. Amém? Amém. Então diz aí pertinho de você aí, para quem está aí assim: olha, nada pode te separar do amor de Jesus. Esse é seu boa noite hoje. Seu boa noite é olhar para quem está pertinho de você e falar assim: nada pode te separar do amor de Jesus. E juntos nós vamos adorar o Senhor declarando que o poder que há nele pode salvar a humanidade, a graça dele pode se influenciar vidas, e a gente vai essa noite juntos declarar o poder que há no Senhor. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
ti, Senhor. A ti me rendo. Cristo Move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Posso não terminar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso ao mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso ao mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso ao mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Aleluia, aleluia. Sobre a morte Ele venceu, Ele é Senhor. Por isso que nós coroamos ao Senhor, reconhecendo a sua soberania, o seu poder sobre a terra, sobre o céu, sobre todas as coisas. Porque a autoridade está no nome de Jesus, amém? Te coroamos, maravilhoso és, te adoramos, Deus bondoso és, não há razão maior do que a cruz, nela posso declarar a minha vitória, a minha glória, a minha vitória, a minha glória em Jesus. Te coroamos, maravilhoso és, Te adoramos, te adoramos.
Aleluia! No Senhor Jesus nós temos vitória. Aleluia! Você pode se sentar. É por isso que nós oramos ao Senhor, porque Ele é a nossa vitória. No meio das lutas, das dores, das circunstâncias, o Senhor é por nós, como já lemos no início deste culto aqui. A palavra de Deus vai dizer: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Por isso nós oramos ao Senhor, porque Ele fala ao nosso coração e responde à nossa oração. Neste momento de oração, hoje, gostaria de conhecer ainda, primeiro, os nossos visitantes, aquelas pessoas que hoje estão conosco participando desse culto. Estamos felizes com você aqui entre nós. Essa aqui é a casa do Senhor, é a família de Deus, e tem espaço para você no nosso coração e no coração do Pai. Somos família, queríamos conhecer você. Você está nos visitando hoje, fica de pé no seu lugar. A gente queria reconhecer, deixar um abraço nosso. Tem mais alguém? Isso, pode, coragem, né? Ousadia aí, né? A gente fica meio tímido às vezes. Que bom que vocês estão aqui entre nós. Pessoal da igreja, que é isso? Dá um abraço, cumprimenta, né? Que bom que vocês estão aqui entre nós. Sejam muito bem-vindos. Que nesse ambiente o Senhor toque seus corações, os visite, fale ao coração de vocês e faça aquelas mudanças que Ele deseja fazer para a honra e glória do nome dEle. Você que nos visita, tem sempre na sua frente uma ficha de cadastro do visitante. Nós gostaríamos de conhecer você mais de perto, e nós temos uma lembrança da igreja preparada para você que nos visita. Então, pega esse papel, troca essa ficha de cadastro pelo seu presente hoje na saída, na nossa sala ali dos visitantes. O pessoal ali que recebe você na introdução vai poder levar você até lá, e a gente quer dar esse presente a você. Também nesse tempo de oração, queria agradecer a presença do pastor João Dutra e a Cláudia. Cadê? Eu sei que eles estão por aqui. Olha lá, que coisa boa, né, Cláudia? Louvado seja o Senhor, né? Vitórias aí na saúde, que coisa boa. Que bom que vocês estão entre nós aqui. Se puder, pastor João e Cláudia, chega aqui, a gente quer dar um abraço e orar por vocês. Que bom que o Senhor está agindo na vida de vocês. Também chamar o pastor Almir Bernardes. Ele vai fazer uma viagem missionária para a Amazônia, né, pastor Almir? Com os ribeirinhos da Amazônia. E ele faz um pedido que você talvez possa ajudar. Ele quer levar para lá 200 kits odontológicos para crianças, para que a gente possa, num projeto muito bonito ali, levar novos sorrisos para as crianças da Amazônia. Então você pode ser a resposta de Deus para o pastor Almir e esse projeto bonito nessa viagem missionária. Que bom que vocês estão aqui, glória a Deus, hein? Que coisa boa, Deus abençoe, querido. Pastor Almir, Deus te abençoe na viagem, né? Por estas razões todas nós queremos orar. Também recebi um pedido aqui, eu não consegui localizar, não sei se a Liz está aqui. A Liz, mãe do Jean, do Mateus e do João, está sempre aqui nas primeiras fileiras. Eu acho que hoje ela não está, né? Mas queremos orar. Ela tinha um filho aqui, sempre muito cuidando aqui do filho, um cadeirante, um especial aqui entre nós. Esse filho faleceu algumas semanas atrás. Ela carece das nossas orações, está tentando retomar aí profissionalmente. Queremos orar por ela, para que nesse tempo de luta tão grande, o Senhor se manifeste e dê vitórias a ela. Você trouxe também seu motivo de oração, suas perguntas a Deus. Ele tem prazer em se revelar a mim e a você, a responder, a nos sustentar no meio das nossas lutas, do sofrimento, da espera, e realizar o milagre. Ele é especialista em milagre. Por isso eu quero convidar você que pode, se você puder, se ajoelhar no seu lugar, e nós queremos orar ao Senhor, para que Ele, Deus de todo poder, de toda graça, cheio de amor, mais uma vez responda a nossa oração e faça o que Ele sabe fazer, o melhor por mim e por você. Vamos orar? Deus querido, nós te adoramos nessa noite. Estamos gratos, felizes, Pai, porque esse ambiente de festa na presença do Senhor, percebemos o Teu Espírito entre nós. Ó Deus, em cada
nota musical, em cada melodia cantada, em cada expressão de louvor, e também nesse tempo de oração, percebemos o Senhor entre nós, se manifestando. Queremos te agradecer pelo teu cuidado tão maravilhoso, aqui com o pastor João, com a Cláudia. Agradecer pela vitória do Senhor na saúde da Cláudia. Muito obrigado, porque o Senhor faz mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ó Pai querido, oramos pela Liz, com seus filhos, depois do falecimento do Jean. Queremos então, da mesma maneira, confiantes no Senhor, pedir que assim como o Senhor se revelou a Cláudia, que o Senhor se revele a Liz e a sua família, derramando graça, poder, amor do Senhor, de maneira muito especial. Oramos como igreja por essa viagem missionária do pastor Almir, ali para a Amazônia, e ali, Senhor, com esse projeto das crianças nos ribeirinhos ali, Pai, põe a tua mão ali também sobre eles, e que nesse tempo desta viagem haja uma visitação especial do Senhor ali naquelas famílias de ribeirinhos, e que aquelas crianças possam receber esse kit, que é a expressão do nosso amor por elas, do teu amor por elas, e que assim o Senhor também entre naquelas famílias, naquelas vilas, fazendo mudanças, transformações do Senhor, salvação do Senhor para aquele ambiente, para aquelas famílias, naqueles lugares. Senhor, como igreja, nos prostramos diante de Ti, porque temos nossas perguntas, mas nos prostramos porque cremos, todas as respostas estão nas Tuas mãos. Tu és a resposta que nós precisamos. Por isso, Senhor, pela fé, Te louvamos e agradecemos de antemão por tudo aquilo que o Senhor já vai fazer, já preparou para cada um de nós. Recebe então o nosso louvor, nossa adoração, toda a honra, todo o louvor, a nossa vida, porque queremos continuar neste culto, adorando o Senhor, recebendo de Ti a porção que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Te adoramos em nome de Jesus, amém, amém. Nós recebemos desse amor do Senhor todos os dias da nossa vida, queremos oferecer desse amor no serviço, em missões de tantas maneiras diferentes nessa igreja. E nós nos oferecemos ao Senhor também nesses momentos de oferta, que já vamos participar agora com os nossos dízimos e ofertas. Mas antes disso, por causa desses movimentos tão bonitos que a igreja tem, de missões, de capacitação, de serviço, eu quero fazer alguns destaques para você, daquilo que vamos viver durante essa semana. Primeiro, uma dica: você deve receber, toda vez que você entra aqui, um encarte que tem as datas, os avisos mais importantes. Então guarda ele, folheia ele depois, leva para sua casa, fica sempre atento àquilo que queremos realizar como igreja. Mas vou fazer alguns destaques para você agora nesse momento. Primeiro, essa semana, na quarta-feira, vamos viver um momento muito especial
de consagração ao ministério pastoral de dois irmãos nossos aqui, queridos seminaristas formados, que já estão na obra do Senhor conosco, o Eliel e o Carlos. Não sei se os dois estão aqui, eu estou vendo o Carlos aqui. Levanta, Carlos, deixa eu ver aqui, pessoal. O Eliel também está ali no meio, em pé. Nós vamos receber estes dois queridos, consagrá-los à obra do ministério na próxima quarta-feira. E você, igreja, está convidado a participar com a gente. Todos a igreja, queremos aqui demonstrar o nosso amor, nossa gratidão por eles, por tudo que Deus tem feito. Você é nosso convidado, quarta-feira, no nosso culto de oração. Amanhã começa aqui na igreja às 19h30, na sala 301, um curso de missões chamado Perspectivas. Um curso muito bom, com um livro muito especial, com vários artigos de teólogos de missões, gente muito capacitada que vai nos ajudar a ampliar nossa visão missionária, nos aprofundarmos no nosso conhecimento sobre a teologia de missões na Bíblia. E você é nosso convidado para essa aula. Esse curso vai ter um custo, mas a primeira aula amanhã, ela é livre. Você pode beber da fonte um pouquinho e então decidir se você quer participar desse curso conosco. Então vem participar amanhã, segunda-feira, 19h30, na sala 301, um curso muito especial sobre missões. Tenho certeza que vai mexer bastante com você. Esse curso tem duração de 3 meses e começando amanhã a gente vai ter um tempo muito abençoado. Junto com cursos e capacitação, quero lembrar você que essa semana nós começamos também o nosso CFM, nosso Centro de Formação Ministerial. Quer servir a Deus com a gente? Quer ser capacitado para isso? Vem participar do CFM. Você pode fazer a inscrição do CFM ainda nos estandes ali fora. E então, já ser treinado e capacitado para obras diferentes do ministério, seja missões, seja adoração, seja liderança nessa igreja. Há muita coisa rica, boa, para a gente repartir nesse tempo. Também quero lembrar você dos jovens adultos que tem um congresso preparado aí para você no dia 26 e 27 de agosto, no salão social da igreja. Temos alguns preletores aqui. Vai filmar aqui para mim, ó. Isso. Pastor Samuel Gil e a esposa vão estar com a gente. Eles voltaram aos Estados Unidos em janeiro desse ano e vão estar conosco aqui para serem palestrantes. Então você que é jovem adulto, pode participar com a gente dia 26 e 27 de agosto no salão social. Tem um custo de R$70. Jovem adulto, você vai perguntar, mas quem é? Você se sente jovem? Vem para cá, vem participar, vem treinar, vem servir a Deus e vai ser uma benção. Me ajuda aqui, Tânia. A gente sempre tem alguns livros que a gente quer indicar para a igreja. Eu queria indicar aqui o livro do pastor Eliezer. Você me diz aqui direitinho como fazer. Isso, Introdução à Demonologia, é o artigo de mestrado, é a conclusão de curso do pastor Eliezer, e se tornou um livro e está aqui na nossa livraria. Você pode ler sobre esse assunto, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Este livro é muito especial, já bem conhecido, O Poder do Espírito Santo, do pastor Billy Graham, vai sem dúvida nenhuma falar ao seu coração. Talvez a gente possa ainda aprender tanto a respeito do Espírito Santo de Deus, que é Deus, para mim e para você, que consola, que dirige a nossa vida. Eu tenho certeza que vai abençoar você essa leitura. E para todo mundo que é discípulo ou discipulador, chegou a nova versão do Caderno do Discípulo, está ali na nossa livraria. Então está ali querendo crescer na fé, aprender da palavra de Deus, se preparar para batismo. Esse é o nosso material oficial para isso. Então aproveita que chegou, pega lá o seu e a gente vai continuar crescendo na fé. Queridos, esse é tempo de oferecer culto ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Se você veio preparado para isso, quero dizer que Deus se alegra com a tua liberalidade. E quando a gente aprende a ser fiel ao Senhor assim, Ele tem prazer em abençoar ainda mais a nossa vida, em continuar fiel, porque Ele sempre é fiel na minha vida e na sua.
por isso eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor. E se você veio preparado para isso, venha participar sim também, dedicando dízimo, oferta, mas também a sua vida em louvor ao Senhor. Se você puder, coloca a sua cadeira também para cima para facilitar o trânsito, e assim a gente participa desse momento juntos. Que Deus nos abençoe. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Só você cantando. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, Aquele que nos ajuda. Por isso somente diante dele. por isso diante dele. Amém. 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 Queremos o teu nome, Senhor. Amém. E agradecer todos os dias. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
Queridos, como é bom, né? Como é bom poder confiar no Senhor, como nós cantamos aqui. Como é bom declarar a grandeza do Senhor. Se você fosse com os teus lábios aí, eu sei que a orquestra está tocando aqui, eles vão tocar um pouquinho mais suave, mas no meio de vocês aí, no meio desse povo tão bonito que está aqui, se fosse para você falar uma palavra em voz alta, do que é o Senhor para você, o que você falaria? Quem é o Senhor para você? Ele é o quê? Ele é amor, Ele é graça. Não estou quase te escutando aqui, fala mais alto aí. Maravilhoso, consolo, fé, Pai, Salvador. Vamos fazer assim? Como quase eu não escuto você aqui, diz para quem está do seu lado assim, quem é Jesus para você? Diz aí. Quem é Jesus para você? Você sabia que é Ele que nós estamos adorando aqui essa noite? Você sabia que é diante da presença dEle que nós estamos aqui essa noite? Diante do trono da graça do Senhor, o Senhor que não falha conosco, o Senhor que é fiel, é diante dEle. Ele é o Deus grandioso em que nós adoramos aqui, todos juntos, com você que está aqui nesse culto presente, com aquele que está com a gente pela internet, aquele que está com a gente pela TV, que está com a gente pela rádio, mas todos numa só voz, em uma só voz, declarando quem é o Senhor Jesus para nós. Por isso que nós vamos cantar dizendo assim: vestido de esplendor, O Santo Deus de amor, é Rei da criação, é Rei da criação. vem na luz, isso que a palavra de Deus nos diz, que para sempre O Deus da salvação, o Deus da salvação. Querido, abra o teu coração e cante assim: Grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, teu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, mais uma vez, grandioso é o Senhor. grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Ele é eterno e imortal. Eterno e imortal, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. princípio e final, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Algumas palavras que vocês falaram. Deus Pai, Deus Salvador, Ele é o Deus Consolador. Deus Consolador, Ele é o Trino Deus, Ele é o Trino Deus. Grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso
é grandioso. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar-se, querido. Deus é bom. Só o couro está acordado hoje, hein? Cutuca quem está do lado e fala: acorda, faz favor aí. Deus é bom. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês que são gostosas, são bênção de Deus. Lembram que a semana passada eu falei do curso de árabe? Lembra? Está lotada a classe já. Louvado seja Deus, não é? Já tem lá acho que mais de 25 pessoas, já ultrapassou o limite, não é? Porque eram 20, louvado seja Deus. Deus é bom. Só o coro está falando. Que vergonha. Repete aí. Deus é bom. Agora melhorou, tá? Eu estava muito preocupado com a questão de rádio, televisão, porque você sabe que a gente pagava tudo isso com patrocínios, e esse ano está difícil para todo mundo e a gente perdeu alguns dos patrocínios. E a campanha que a gente fez não atingiu os objetivos, e aí a dívida estava crescendo, não a dívida com terceiros, mas a gente estava tomando internamente de outros fundos que são destinados para outras coisas, para fazer o trabalho. E eu estava preocupado e orando: Senhor, será que a gente vai ter que recuar, voltar para trás, né? Fechar esses projetos? E a gente sabe que esses são projetos que abençoam. Essa semana mesmo, sábado, eu estava pregando num lugar, e aí tinha um senhor que disse assim: olha, eu sou católico, não sou evangélico, mas eu assisto o senhor todo domingo, né? Porque a palavra de Deus está entrando na casa dele todo domingo, os cultos estão chegando na casa dele. E eu quero compartilhar com vocês que a gente estava com uma dívida alta, e esse mês entraram 2 ofertas específicas para rádio e televisão, que cobriram toda a nossa dívida, e ainda sobrou R$2.000. Louvado seja Deus, não é? Então eu queria pedir para você continuar orando, tá? Porque esse é um desafio que eu não gostaria de recuar, eu gostaria de continuar. As portas estão cada vez mais abertas para a gente nessa área de comunicação. Só o que a gente está fazendo já é milagre. Se você for pesquisar isso, é milagre, absolutamente milagre, tudo que a gente está fazendo. Mas a gente precisa dessa sobrevivência. Então ora por isso. Eu posso contar com a sua oração? Levanta a mão quem vai orar por esse assunto. Isso, ora mesmo, coloca na tua lista: Senhor, mostra caminhos, revela a tua vontade, prepara, como o Senhor preparou esse mês, não é? E foi tão gostoso, porque estava fechando o mês, aí o tesoureiro me falou: olha, pastor, entraram 2 ofertas de pessoas diferentes e cobriram toda a dívida. Eu falei: louvado seja Deus, não é? Porque senão ia chegar lá no conselho e dizer: isso aqui não está dando certo, está ficando complicado e a gente não vai poder continuar. Está lembrado que essa semana é a semana do nosso congresso, né? Empreendedorismo e ética. Sexta-feira e sábado você não pode perder, é bênção pura, tá? Então, se você já fez a inscrição, aleluia. Se não fez, faz logo, tá? Sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro. E tem uma feijoada aqui na igreja, justamente para atender o povo que vem nesse congresso. E você pode almoçar com a gente. Eu não posso fazer o congresso, então vem almoçar. Tem tanta gente boa do Brasil inteiro aqui, irmãos de tantas denominações diferentes. Então é uma bênção você sentar na mesa aí com um dos grandes empresários desse Brasil e poder ouvir o testemunho dele, almoçar com ele e assim por diante. Então vem aqui e participe conosco. Nós temos estudado Romanos capítulo 8, a partir do verso 17 até o verso 39. Romanos 8, desses versículos, vão responder a um questionamento dos crentes daquela época: como nós podemos enfrentar o sofrimento? Eu acho que essa é a resposta que todos nós gostaríamos de ter. Como é que a gente enfrenta as lutas, os problemas, as angústias, as perdas,
as enfermidades, não é? Como é que um cristão lida com tudo isso? E nós já estudamos grande parte desse texto, e Paulo vai falar nesse texto que existem algumas realidades espirituais que nos ajudam nesse enfrentamento, e que a gente tem que ter essas realidades em mente. A primeira delas é um grande mistério teológico, que aparece no verso 17, onde Paulo diz que nesse tempo, os nossos sofrimentos completam o que falta dos sofrimentos de Jesus. E aí a ideia é de uma identificação com Cristo no sofrimento, para ter uma identificação com Cristo na sua glória. Depois ele vai dizer, olha, tem uma outra realidade que você não pode perder na sua mente, no meio da batalha, da luta, é que a gente entende por que Jesus tem que voltar logo, porque esse mundo jaz no maligno. Por isso a oração da igreja naquele tempo era: Maranata, vem Senhor Jesus. E o povo de Deus anseia pela volta do Senhor Jesus, quando toda lágrima será enxuta dos nossos olhos. Terceira realidade que nós aprendemos a semana passada é que nesse tempo em que nós vivemos, nós podemos ouvir 3 gemidos. O gemido da natureza, a natureza está chorando, está gemendo, e o gemido da natureza a gente pode ver nas coisas que estão acontecendo, aquecimento global e as profecias de coisas ainda que vão acontecer. Depois a gente vai poder ouvir os gemidos dos homens. Por quê? Porque se a própria natureza está gemendo, e eu vivo em meio a essa natureza, pode ter certeza que vai haver luta e sofrimento também na vida do homem que vive nessa natureza. Mas aí ele fala do terceiro gemido, que é o gemido do Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis nos ajuda a enfrentar o sofrimento e a conviver com os 2 outros gemidos na nossa vida. E estudamos a semana passada também que a outra realidade que a gente não pode tirar da nossa mente é que nós precisamos enxergar a vitória da nossa fé. Se os nossos olhos estiverem fixados nas nossas dores, talvez nós percamos de vista o que Deus já fez, está fazendo e continuará fazendo até a sua vinda. E aí ele vai falar daquilo que aconteceu antes da fundação do mundo, depois quando Jesus veio a esse mundo, depois no chamado de Deus na nossa vida, em tantas coisas tremendas da graça que Ele fez, na justificação, na regeneração e na glorificação no último dia. E por fim, a gente vai chegar aqui a algumas perguntas, e Paulo termina essa secção fazendo algumas perguntas. É interessante que quando a gente está sofrendo, a gente nem sempre faz as perguntas certas. As perguntas que vêm na nossa mente é: Deus, onde o Senhor está? O Senhor está ouvindo a minha voz? O Senhor está vendo o que está acontecendo? Por que parece que o Senhor não se importa? Senhor, eu acho que o teu projeto tem algum defeito aí, porque não está legal esse negócio aqui. E essas perguntas às vezes nos levam a duvidar principalmente do amor de Deus pelas nossas vidas. E aí Paulo vai desafiar aquele povo da igreja de Roma a fazer as perguntas certas no meio da dor. A primeira pergunta que ele fez foi: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, depois de tudo que a gente viu, dessas realidades todas, a gente vai olhar para as lutas, para os sofrimentos, a gente vai entender a grandeza do amor de Deus, a presença de Deus. Então, o que a gente vai dizer? Se Deus é por nós, sabe falar aí? Se Deus é por nós,
Uau, é isso. Aí ele vai para a segunda pergunta. A segunda pergunta vai aparecer aqui nos versículos 33 e 34. Ou melhor, antes disso, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? A pergunta é: quem não poupou o seu filho, não vai dar tudo por você? E a resposta é claro, claro que sim. E aí Paulo acrescenta: e de graça, porque de graça é que a gente recebe a bênção, a salvação, é um favor que nós não merecemos, que veio de Deus. E eu queria concluir esse estudo agora olhando para as duas perguntas seguintes que Paulo vai fazer aqui nesse texto, dizendo: olha, você precisa fazer a pergunta certa no meio da luta e do sofrimento. Versos 33 e 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. A pergunta que Paulo vai fazer é direta: quem pode acusar ou condenar os filhos de Deus? E a resposta que está aqui implícita é: ninguém pode. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem declarou você justo, porque Jesus morreu e ressuscitou por você, e é Ele quem intercede por você, como um sumo sacerdote, seu advogado na presença do Pai. Que coisa tremenda! Muita gente tem medo do diabo, tem medo da macumba, da boa cumba, sei lá o que mais, tem medo. Eu me lembro de uma ovelha minha que chegou na empresa e o chefe dele estava para entrar na sala e viu uma pena preta em cima da mesa e falou: aí eu não entro, fizeram um despacho para mim, o negócio aí está feio, eu não entro. E aí ele, como servo do Senhor, falou: não, eu entro, tira a pena lá para você. Foi lá, pegou a pena e foi embora. E daqui a pouco veio o faxineiro e falou: não foi nada, é o espanador que eu passei aí. Eu fui uma vez fazer uma visita para um empresário aqui da cidade, mas o homem era cheio de coisa, na sala dele tinha um monte de coisa. Aí ele me falou: pastor, eu tenho muita fé. O senhor está vendo aquela planta ali? Aquela lá é comigo, ninguém pode. Se chegar alguém aqui com o olho gordo, ó, já está lá. Está vendo esse outro negócio aqui? É um cristal que me mandaram não sei de onde, tem uma energia e tal, e etc. Eu fiquei pensando: isso não é fé. Fé na pessoa do Todo-Poderoso e do seu Filho Jesus, o nosso Salvador, é algo muito maior do que isso. E Paulo está dizendo assim: olha, do que é que você tem medo? Quem pode acusar um servo de Deus, o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus? É interessante que essa pergunta é uma pergunta muito forte, porque a palavra Satanás, tá, que a gente conhece, Satanás, o diabo, tá? A palavra Satanás significa acusador. E ele estava dizendo assim: olha, nem o acusador pode fazer qualquer acusação a alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus. Por quê? Porque no dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, quando você entendeu que Ele morreu na cruz por você,
Não apenas os seus pecados foram perdoados, porque só se os pecados fossem só perdoados, você continuava perdido. Sabe por quê? Porque você continua pecador. Quantas vezes você já foi orar para Deus e pedir perdão? Agora vamos falar baixinho. Pelo mesmo pecado. Não é verdade? Não, mas quando você recebeu Jesus como Salvador, um milagre maior aconteceu. Deus declarou do céu um decreto do Todo-Poderoso, irretratável, irrevogável. Você foi justificado no sangue de Jesus. Não quer dizer que agora você vai pecar à vontade, não, porque Ele colocou dentro de você o Espírito Santo, Ele te deu uma nova natureza, uma natureza espiritual, e vai haver uma revolução dentro de você quando você andar no pecado, porque o Espírito de Deus vai entrar em luta com o teu espírito e dizer: você não é mais esse tipo de pessoa, e você vai entrar em crise dentro da sua alma, porque você recebeu a graça de Deus. Mas o que ele está dizendo é que o acusador não tem mais poder de acusar, de tocar. Por quê? Porque o decreto do Todo-Poderoso foi dado a seu favor. Essa é uma coisa tremenda. Tem algumas pessoas que entram em crise com relação a isso, inclusive algumas denominações evangélicas. Algumas denominações evangélicas dizem assim: olha, se você tiver pecado antes de morrer e não tiver pedido perdão, ou se você tiver pecado e Jesus voltar e não deu tempo de pedir perdão, você vai para o inferno. Então eu quero dizer para você, você está perdido, rapaz, né? Eu acho que você deveria colocar um programa automático dizendo perdão a cada 10 segundos. É verdade, porque você é pecador. Eu sou pecador. Mas o que a Bíblia está dizendo é algo muito maior. Ele está falando que tem um edito do Todo-Poderoso, dizendo: olha, ninguém pode acusar você, porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, perdoou os seus pecados, e nesse momento o decreto do Todo-Poderoso que está sentado no trono veio sobre você, justificado. E sabe o que mais? Você tem agora um advogado, permanentemente na presença do Pai, intercedendo a seu favor. Jesus Cristo está lá intercedendo a seu favor. Lembra que eu falei que o Espírito Santo geme até com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós? E aí aqueles gemidos chegam ao trono celestial, e aí o Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele corrobora com o Espírito e intercede: Pai, manda os anjos, Pai, coloca a tua graça, Pai, dá mais uma oportunidade, chacoalhe a vida para que ele possa ter santidade. Ele é o nosso intercessor e está lá todo o tempo na presença do Pai. Olha só o que a Bíblia diz em 1 João 2, versos 1 e 2: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Deus já declarou do seu trono esse edito irrevogável, e já não há mais qualquer condenação sobre você que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador.
A Bíblia é tão séria com relação a isso que ele vai dizer assim: já passaram da morte para a vida. Já foi. A Bíblia é tão séria que diz que no juízo final vai ter dois tipos de juízo. Um juízo que é o de condenação. E a Bíblia diz que nós já passamos, esse juízo não pega mais, já foi, porque ninguém pode nos condenar. E aí nós vamos entrar num outro juízo, que é o juízo da glorificação. No juízo da glorificação, a gente tem os galardões, ou seja, os prêmios de Deus. Nós que merecíamos ir para o inferno, ainda vamos receber prêmio. Tem uns que a Bíblia diz que vão lá chegar lá cheirando a churrasco e sem roupa, porque queimou tudo no caminho, mas estão salvos. Mas outros vão ter prêmios de Deus. E a Bíblia está falando desse milagre que só Jesus pode fazer. E às vezes eu estou aqui vivendo com medo. Não, olha, porque isso que está acontecendo é porque o diabo está na minha casa, tem lá um quadro virado de ponta cabeça, que eu não sei o que, tem uma imagem do fulano, sei lá, não pega. Na casa de um servo de Deus não vai ter imagem, na casa do servo de Deus não vai ter ídolos, não é? Porque ofende o nosso Deus. Mas querido, eu não vou comer desse pão porque o João fez o pão, eu não sei o que ele botou nesse pão aqui, deve ter uma macumba nesse pão. Eu já vi gente assim. Querido, ninguém condena e ninguém toca no Filho de Deus. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer, Romanos capítulo 1. Agora já não existe Romanos 8, verso 1, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Jesus Cristo, com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca, e Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. E aí a Bíblia vai continuar dizendo que nem Satanás pode condenar ou acusar, nem mesmo nos tocar como servos amados de Deus. 1 João 5, versos 18 e 19 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Repete comigo: e o maligno não lhe toca. Fala para quem está perto de você: o maligno não pode tocar em você. Se você é um filho de Deus, ele não pode tocar em você, porque quem é que guarda você? Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. E aí o verso 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é uma afirmação muito pesada e muito séria. O que ele está dizendo aqui é que nós estamos guardados de todas essas coisas debaixo da graça de Deus, mas nesse mundo o maligno está operando e fazendo coisas terríveis aqui, só que ele não tem autoridade para tocar naqueles que estão debaixo da graça de Deus. E aí a pergunta de Paulo é: você tem medo do quê?
primeira pergunta é: você está angustiado porque, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está achando que Deus te abandonou? Se Ele não poupou o seu próprio filho, será que Ele não dará para você todas as coisas? Você está angustiado porque tem lá uma urucubaca na sua casa? Querido, se você é servo de Deus, dobra o teu joelho lá e fala assim: minha casa pertence ao Senhor. Eu gosto de vez em quando fazer isso na minha casa. Eu entro com a mão levantada para o céu e digo assim: declaro diante de homens, de anjos, de demônios, que o Senhor Jesus é Senhor dessa casa, é Senhor desse quarto, é Senhor dessa sala, é Senhor de todos os lugares. Aí alguns dizem assim: não, olha o que está acontecendo, é uma maldição hereditária. Eu estou lá ligando para a maldição hereditária, porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, me purifica de todo pecado. Tem demônios sim que perseguem famílias, é verdade, mas eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Eu tenho medo do quê? De quem? Se nem o acusador, que teria razão para me acusar, porque eu e você somos pecadores, e só você, Deus e o diabo sabem como é que você é pecador. Já falei aqui, já pensou passar no telão aqui? Ia ser feio. Mas se nem ele pode fazer isso, porque você foi salvo, lavado no sangue do Cordeiro, selado com o Espírito Santo da promessa, então não tenha medo, não tenha medo, porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A grande questão aqui é: por que você tem medo do diabo, da maldição hereditária, das acusações ou perseguições? O Supremo Juiz já decretou o seu veredito e não há lugar para apelação. É final, acabou, é final, é palavra do Deus Todo-Poderoso. A última pergunta que Paulo vai fazer, na verdade, elas são uma série de perguntas sobre o mesmo assunto, e eu vou colecioná-las todas aqui para a gente poder estudar. Versículos 35 a 39, a Bíblia diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A última pergunta é emblemática. Ela está dizendo para você assim: olha, você está preocupado, você está angustiado, você está passando por uma série de lutas, você está passando por uma série de provações, você está no vale da sombra da morte, porque todos nós um dia vamos morrer, queridos. O último inimigo a ser vencido na volta do Senhor Jesus vai ser a morte. A morte só vai deixar de existir quando Jesus voltar. Antes disso, a gente vai um dia passar pelo vale da sombra da morte, não tem jeito. Mas ele vai dizer assim: apesar de tudo isso, você acha que alguma coisa ou alguém pode separar você, filho de Deus, do amor do Pai? E aí a resposta natural que esse texto está dando é: nada, nem ninguém pode separar você do amor do Pai.
E aí ele diz: olha, nem a tribulação não pode separá-lo do amor de Cristo. Por quê? Porque toda vez que você estiver passando pela tribulação, você lembra daquela história que está no livro de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados na fornalha. E lá na fornalha, o rei começou a olhar e disse assim: mas não foram 3 as pessoas que nós jogamos na fornalha? Eles disseram: sim, foram 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E por que eu estou vendo um 4º homem andando com eles? Queridos, toda vez que você estiver atravessando a tribulação, Jesus há de ser aquele 4º homem que vai estar na fornalha da aflição com você. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A tribulação não pode separar você do amor de Deus, porque Jesus, o seu Salvador, vai estar no meio da fornalha com você. Nem sempre a gente vai ser isento da fornalha, e às vezes a gente imagina isso, mas Ele vai estar caminhando conosco dentro da fornalha. Paulo continua a fazer perguntas retóricas aqui, e ele vai dizer assim: olha, a angústia pode separar você do amor de Deus? Olha, a angústia também não pode separá-lo do amor de Jesus, porque quando você, na sua angústia, não souber nem como orar, o Espírito Santo intercederá por você com gemidos inexprimíveis. Olha, nem no meio da angústia você vai estar separado da presença do Senhor. Tem uma história, né, que é muito conhecida, você deve ter lido até em alguns calendários que foram publicados, onde tinha os passos na areia, não é? E aí então alguém diz assim: Senhor, eu vi os teus passos até aquele lugar, e depois, não é? Eu vi os meus passos junto com os teus até aquele lugar, e depois só vi as minhas pegadas. Onde o Senhor foi? E aí então Jesus responde nessa história: não, meu filho, você viu errado, aqueles eram os meus pés, porque eu estava carregando você no meu colo. Eu acho bonita essa história, ela não tem veracidade, não aconteceu, mas ela ilustra o que está dizendo. No meio da angústia, tem momentos que a gente vai no piloto automático. Não sei se você já andou no piloto automático, né? É interessante esse negócio do piloto automático. Eu me lembro de uma vez que eu tinha mudado de local de trabalho, peguei o carro para ir para trabalhar, primeira semana, não é? Morava em São Paulo, peguei meu carro para ir trabalhar, passei em frente ao novo trabalho, né? E não percebi, e fui estacionar o carro no velho trabalho. E quando eu cheguei lá, eu disse assim: o que eu estou fazendo aqui? Era lá atrás que eu tinha que estar, porque eu estava no piloto automático. Bom, de manhã cedo eu sempre estou no piloto automático, né? Eu estou meio assim, né? Meio zen, né? E, gente, é tão interessante. Eu quero dizer para você que às vezes no meio das angústias a gente anda no piloto automático, mas tem alguém que está do nosso lado guiando a nossa vida. Jesus, o Todo-Poderoso, vai estar no meio da angústia junto com a gente. Nem sempre a gente vai ser isento da angústia. Talvez você esteja vivendo um tempo de angústia, mas eu vim aqui dizer para você que nem a angústia que você está vivendo pode separá-lo do amor presente do Salvador Jesus. Ele está aí. Aí Paulo continua a perguntar: perseguição, e esse era o problema dos romanos. Ele está dizendo: não, o Senhor está aí. Fome, não tem comida. Eu me lembro de uma vez que a nossa missionária Ana Alzira estava ainda trabalhando em Angola naquele tempo, e a cidade onde ela estava trabalhando, no meio da guerra civil que estava havendo ali em Angola, ela ficou sitiada pelas tropas
de um lado e do outro, e aí as tropas estavam disputando a cidade, então tinha bombardeio de um lado, bombardeio do outro, e o povo da cidade foi para dentro da igreja, e era uma coisa tremenda, porque todos os prédios à volta da igreja tinham caído, mas a igreja estava de pé. E havia um profundo temor do Senhor naquele lugar, porque todo mundo via que a bomba caía do lado, caía do outro, não caía na igreja. E sabe o que mais? Tinha acabado toda a comida da cidade, mas a cidade, aquela igreja tinha recebido poucos dias antes do cerco, uma doação de 4 toneladas de fubá. Só tinha fubá. Então eles comeram fubá com água, água com fubá, fubá com água, água com fubá. Mas, meus queridos, era a única comida que existia naquela cidade. Nem a perseguição pode nos afastar do amor de Deus, porque mesmo no meio das lutas mais incríveis, o Senhor se revela no nosso meio e cuida dos seus filhos. Não quer dizer que a gente não vai estar no meio de uma guerra, não quer dizer que não vai faltar comida, mas fubá com água vai ter para você. Você está entendendo? Porque a graça de Deus é assim, Ele providencia coisas que a gente não consegue entender, e Ele está dizendo: você acha que isso vai te afastar do amor de Deus? Não vai. E se acabar a roupa? Não vai. E se o perigo vier? Não vai separar do amor de Jesus, porque Ele nos ama, não nos abandona, nem desiste de nós. E eu vim aqui hoje para dizer para você: Jesus não desistiu de você. Eu não sei o que está acontecendo, mas Jesus não desistiu de você. Ele ainda está no controle, e Ele tem um plano para a sua vida. Paulo vai continuar, e ele coloca uma coisa forte aqui: espada. É interessante porque essa palavra espada aqui tinha a ver com a pena de morte romana. E ele estava dizendo que no meio daquela perseguição, alguns daqueles crentes seriam mortos pelo Império Romano. Mas nem aquilo podia separá-los do amor de Deus. Porque nem a perseguição e nem a morte pelo Estado poderia separá-los do amor de Deus. E aí Paulo vai dizer assim: eu sei que nós estamos sujeitos a tudo isso aqui na terra, mas o Senhor já preparou para mim um lugar na sua casa eterna, e decidiu dar a mim, um pecador, o seu reino. E aí ele vai dizer uma das coisas mais tremendas, que a gente só vai conseguir entender se a gente compreender a obra de Deus. Verso 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que Paulo está tentando dizer é que até aquilo que parece definitivo, até aquilo que parece derrota, continua sendo vitória para um servo de Deus. Porque a morte não é o fim para um servo de Deus, e a morte não é derrota. O apóstolo Paulo disse assim: o viver para mim é Cristo, e a morte, meu lucro. Porque todas as promessas de Deus virão sobre a minha vida. Então, nem a espada pode me separar do amor de Deus. Às vezes a gente olha a vida na perspectiva do hoje e do agora, como se tudo acabasse aqui e agora, e a gente perde a perspectiva de Deus, que é a eternidade.
Por isso Paulo está dizendo: olha, não tem jeito de você perder, o jogo já está ganho, a vitória é nossa. Você pode tomar o gol agora, mas a vitória já está ganha, já sei o resultado. Eu estava conversando com um maratonista, e ele estava me falando das maratonas, né? E ele disse um negócio estranho. Ele falou assim: olha, chega um momento na maratona que todo maratonista quer desistir, não importa quanto treinamento ele tenha feito. Chega lá perto dos 30 quilômetros, começa a doer tudo, dói tudo, dói um músculo, dói a cabeça, dói as costas, dói tudo. E aí todo mundo diz assim: olha, não dá. Mas aí a gente vai buscar aquele restinho de energia que está não sei onde, e a gente vai para frente. Eu estava lendo esse texto e me veio essa figura na mente, tá? Às vezes a gente está no meio das batalhas da vida, e a gente olha e diz: acabou, não tem jeito, não dá, foi tudo. E aí o Espírito Santo de Deus diz assim: eu sou a tua força, eu sou a tua esperança, eu sou a tua alegria, eu estou lhe dando a glória eterna. Continua nessa jornada, porque não terminou, e só vai terminar na hora que eu decretar o fim da sua vida. E se for esse momento, eu decretei, e vai ser vitória, porque vai continuar você comigo por toda a eternidade. E aí Paulo vai continuar. Por isso ele vai dizer assim: por isso, nem a morte vai separar você, nem a vida vai separar você, porque a sua missão de vida está em Jesus. Querido, se a tua missão de vida estiver em qualquer outro lugar, você está perdido, porque você vai se frustrar. Não importa qual seja a sua profissão, a tua missão é a glória de Deus, é servir o Senhor. Não importa qual seja a sua profissão. Sua família é para a glória de Deus, os teus bens são para a glória de Deus, porque você inteiro é para a glória de Deus. E quando a gente entende isso, não importa onde a gente esteja nessa vida, eu estou vivendo para a glória de Deus, a minha vida tem sentido, tem propósito, e a gente vê o fruto, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Agora, se eu estiver construindo só a minha vida, eu vou me frustrar, porque toda vez que a gente constrói um castelo de areia, a gente se frustra. Eu era garoto, né? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, e eu gostava de ir para a praia construir castelos de areia, fazer construções na areia, né? E eu tinha irmãos menores, e eu ficava trabalhando no castelo, e de repente chegava um irmãozinho meu correndo assim, blá, destruiu o castelo. Destruiu meu castelo. Aí ia lá e reconstruía o castelo, estava lindo, chamava meu pai, chamava minha mãe, e todo mundo vendo. Aí a maré subia e levava o castelo embora. Querido, se a tua vida é construir só a tua história, você está construindo castelos de areia. Alguém vai derrubar os seus castelos, ou a própria vida vai levá-los. Agora, se a tua vida é para a glória de Deus, pode ter certeza que não importa o que esteja acontecendo, Deus vai manifestar a glória dele através do seu Filho. Nossa vida tem sentido e missão. E Paulo vai continuar: nem a vida, nem a morte, nem demônios, que eles já foram derrotados na cruz, nem o presente, porque o presente é o tempo em que o Espírito Santo habita em mim, nem o futuro, porque o futuro pertence a Deus, Ele tem a minha história nas suas mãos, nem quaisquer poderes, porque o meu Senhor é o Todo-Poderoso, nem altura,
não há lugar em que meu Deus não possa chegar, nem a profundidade, porque não tem lugar que o Senhor não vá, nem qualquer outra coisa, porque Ele é o Senhor de toda a criação. Qualquer coisa que exista nesse universo, Ele é o Senhor. E Ele vai dizer: nada pode separar você do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está no meio da luta, no meio da angústia, da frustração, da batalha, então algumas coisas você tem que trazer na mente. Essas perguntas feitas por Paulo, elas são tremendas para a gente enfrentar essas situações. Paulo vai dizer para a gente: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Acabou. Se o Senhor não poupou o seu próprio filho, será que Ele não está disposto a dar para você todas as coisas e de graça? Quem pode acusar um filho de Deus que já recebeu o decreto de justificação e salvação? O que ou quem poderá separar você do amor tremendo de Deus? Eu acho tremendo a ironia de Deus. Eu acho que na Bíblia assim a gente vê uma ironia muito grande de Deus, porque a Bíblia diz que ninguém sabia exatamente como Deus ia nos salvar, qual seria o plano da nossa salvação, era um segredo. E aí os próprios poderes satânicos, usando o sistema de governo e usando os líderes eclesiásticos daquela época, colocaram Jesus na cruz. E aí o apóstolo Paulo fala da ironia de Deus. Se as potestades conhecessem o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado Jesus. E aí está na minha cabeça, não está na Bíblia, tá? Eu fiquei lendo aquele texto pensando assim: olha a ironia de Deus. Chegaram lá os inimigos do Senhor e quiseram colocá-lo na cruz, dizendo: nós vamos matar o Filho de Deus e vai acabar esse negócio aqui. E eles não sabiam que eles estavam seguindo o propósito de Deus para a nossa salvação. Eu acho que deu uma raiva para eles depois. Fizemos justamente o que Deus queria que a gente fizesse. Está entendendo? E aí quando Jesus ressuscitou, houve um brado do céu: acabou. E diz Apocalipse 12, que o arcanjo Miguel recebeu a ordem, e Satanás e os seus demônios foram expulsos das regiões celestiais, onde Deus tinha que aguentar com paciência eles andando por lá. E eles foram lançados na terra, e agora eles já sabem da sua derrota completa. Quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém. Então nessa noite, daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor. O pão representa o corpo de Jesus, o sangue de Jesus está representado no cálice, no vinho. E esse memorial, ele existe para lembrar-nos sempre que nada, nem ninguém pode separar você do amor de Deus. Se Deus não poupou o seu próprio filho, será que Ele não vai dar juntamente com Ele todas as coisas? No meio dessa angústia que você está vivendo, da batalha que você está vivendo, Deus não prometeu para você que você não passaria por lutas e tribulações. Ao contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições.
mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas você não vai estar sozinho, e Deus vai ter um plano para a sua vida. Coloca o foco na glória de Deus. Coloca o foco na glória de Deus. Uma vez, os jogadores de futebol da seleção brasileira estavam sendo pastoreados por um capelão evangélico. E eles estavam no culto, e aquele capelão perguntou assim: por que você acha que Deus deveria ouvir a sua oração e deixar você ganhar a Copa do Mundo? Será que não tem outros que vão fazer a mesma oração em outros times? O que faria diferença para Deus ouvir a oração? E foi muito interessante a resposta de alguns deles. Se for para a glória de Deus, Ele vai nos dar. E daquele dia em diante, aconteceu uma mudança entre muitos dos evangélicos que estavam praticando esportes. Eles começaram a levantar suas mãos para os céus, apontar para Jesus, dando glória a Ele, até que proibiram. Eles colocavam uma camiseta embaixo com frases glorificando ao Senhor, porque eles entenderam que a vida só tem sentido se for para a glória de Deus. No meio das lutas, dos sofrimentos, das angústias, eu posso ter certeza que o amor de Deus está aqui e não vai me desamparar. Mas eu preciso ter convicção e determinação para viver o que for para a glória de Deus aqui nessa terra. E nessa santa sinergia, a gente vai ver o poder do Senhor se revelando na nossa fraqueza. Queridos, nessa hora eu queria convidá-los a se prepararem para receberem esses elementos. E a preparação é simples. Como é que está o teu coração? Cheio de perguntas? Confirma a sua fé no Deus vivo que está do teu lado. Declara o teu propósito de viver para a glória de Deus, e deixa Deus conduzir a tua vida segundo a vontade dEle. Nessa hora eu queria convidar você que é servo do Senhor Jesus, que já foi batizado conforme a palavra de Deus ensina, já deu a sua pública profissão de fé, que está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, a partilhar desse pão e desse vinho junto conosco, celebrando a presença real de Jesus, não só agora na ceia, todos os dias, até a consumação dos séculos, e confirmando que eu e você estamos aqui, e vamos viver em toda e qualquer situação, porque pertencemos a Ele, para a glória dEle. Adoremos ao Senhor. Sua poltrona, se for possível, e à medida que você receber os elementos, você vai sentando, e assim a gente pode perceber se todos receberam, tá bem? Tem intolerância a glúten? Aqui no centro, atrás, você vai encontrar elementos sem glúten. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que se erguem como gratidão e amor,
entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder entre mãos que seguem, como gratidão, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. 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 Glória e honra, majestade, Digno é o Cordeiro
que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, santo,
Aleluia. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo disse, no meio de uma luta e de um sofrimento, de sombras de morte, que ele se sentia como sendo derramado em libação. Libação é uma oferta de um líquido derramado sobre o altar. Sabe quando você derrama um líquido sobre uma chapa quente, não é? Que bate, vai e sobe ali, dizendo, estou me sentindo assim, mas eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nesse momento, a gente vai agradecer a Deus pelo pão, símbolo do corpo do Senhor Jesus, símbolo desse ato da graça de Deus em Cristo Jesus, que morreu para a nossa salvação. E eu vou pedir para a Kátia orar, agradecendo a Deus e dizendo, Senhor, no meio da nossa luta, que nós sejamos uma oferta de louvor. Depois o Carlos, seu marido, vai orar, agradecendo pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, porque ele foi, o sangue de Jesus, libação pelos nossos pecados. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai, porque podemos fazer parte, ó Pai, da tua igreja, e hoje juntos, ó Pai, estarmos relembrando, ó Pai, a tua morte, a morte, ó Pai, que nos permite, ó Pai, ter o perdão dos nossos pecados e essa comunhão contigo, ó Pai. Pai, obrigada, Senhor, porque mesmo, Pai, em muitas situações em que a gente passa dificuldade, passa por lutas, como é bom saber que o Senhor está conosco, o Senhor está nos sustentando e o Senhor nos fortalece, mesmo que a gente não entenda o motivo de tantas coisas, às vezes, que nos fazem, às vezes, sofrer aqui nesse mundo, Pai. Mas como é bom saber que o Senhor sabe de tudo, sabe o melhor para nós, e a nossa vida está como na palma das tuas mãos, ó Pai, sustentada e protegida por ti, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, pelo pão que vamos comer agora, que representa o teu corpo, ó Pai. Que isso seja um memorial, ó Pai, que faça nos lembrar, Senhor, do teu cuidado, do teu amor por nós, ó Pai. Comamos desse pão. Ó Pai de amor, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó Deus querido, queremos com esse memorial, ó Deus, estar lembrando, Senhor, o teu sangue derramado na cruz, e lembrar que se o Senhor não poupou o teu próprio Filho por nós, ó Deus, quanto mais o Senhor fará por nós. Queremos invocar, Senhor, que ao começarmos essa nova semana, que a gente tenha essa lembrança, ó Pai, que esse Deus de amor, que entregou o seu Filho por nós, que nos deu a salvação, está conosco, ó Pai. Que tenhamos, Senhor, em nossos corações essa certeza, essa segurança, ó Deus, do teu poder indo conosco, ó Pai. Que a gente não esteja limitando o teu poder e muito menos o teu amor, ó Pai, quando enfrentamos tantas situações do nosso cotidiano e que muitas vezes, Senhor, limitamos a tua capacidade, ó Deus, de resolver, ou muitas vezes limitamos, Senhor, a tua capacidade de nos amar a ponto de resolver os problemas que nos cercam, as dificuldades que se avançam sobre nós. Mas queremos, ó Deus, estar declarando, ó Pai, que dependemos do Senhor, que reconhecemos, Senhor, a tua soberania sobre nossas vidas, ó Pai, e com esse memorial que participamos agora, reconhecer que o teu sacrifício não foi em vão, que o teu sangue derramado na cruz por nós nos salvou, nos libertou e nos redimiu, ó Pai, para sermos hoje teu, Senhor, somente teu, e buscar a ti, Senhor, em cada momento em nossa vida, ó Pai. Aceita a nossa adoração, o nosso reconhecimento, Senhor, do teu sacrifício por nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bebamos desse cálice. Muito obrigado. Queria convidar você para ficar de pé. E a gente vai terminar esse culto
declarando a nossa fé, de duas maneiras. Se você quiser, não é obrigado, tá? Eu vou fazer isso, mas se você quiser, você pode fazer junto comigo. Eu vou levantar as minhas mãos para os céus e vou declarar que Jesus é o Senhor, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, Senhor das minhas lutas, Senhor dos meus medos, Senhor de todas as coisas. Eu não sei o que você precisa declarar que Jesus é o Senhor, mas declara. Se você quiser, levanta a tua mão agora para o céu e faz a tua oração, faz em voz alta, ó. Eu declaro que Jesus é o Senhor da minha casa, dos meus filhos, da minha família, das minhas lutas, das minhas vitórias, de tudo. Ele é o Senhor, e por isso nada pode me separar do amor dele. Ele é o Senhor. Agora dá a mão para quem está perto de você. Fecha o corredor. Você sabe que a gente sempre termina assim o culto, não é? É o povo de Deus junto. É teu irmão que está aí do teu lado, é tua irmã que está aí do teu lado, é o povo de Deus. E a gente vai fazer essa afirmação de fé agora, não é? Essa afirmação que diz que Deus nos deu promessas e Ele vai cumprir cada uma delas, amém? Cante conosco. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. essa é uma certeza que nós temos. Os ouvidos nunca estão fechados, E os teus ouvidos estão sempre atentos. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Amém. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não
declare isso com fé. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. só você, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Aleluia. Deus de aliança. Pode ser mais forte essas palmas, né? O Senhor Jesus, a nossa fé em prática daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz. Amém? Amém. Deixa eu orar junto com você aqui, querido. Pai querido, que tremendo é estar na Tua presença. Como é bom se sentir cuidado tão de perto pelo Senhor. Como é bom como a Tua palavra entra no nosso coração, aumentando a nossa fé, revigorando as nossas forças, fazendo com que a nossa visão, que é tão limitada, consiga através do poder que há no Senhor e a autoridade que há no Senhor, a gente levantar a nossa cabeça, se colocar em pé e ir adiante para todos os desafios que temos durante essa semana. Pai querido, eu sei que de alguma maneira a semente da Tua palavra que foi lançada e caiu em bom solo, tem muito para frutificar. Sabemos que é o Senhor quem dá o crescimento nessa palavra todos os dias. Então, Pai querido, aumenta a nossa fé a cada dia. Que possamos crer sim no imponderável, no impossível, naquilo que só o Senhor pode fazer. Mas que a nossa vida continue sendo transformada pela Tua palavra. E que os valores e princípios que aprendemos contigo se tornem inegociáveis em toda a nossa caminhada. Que durante essa semana que se inicia, se cada um pudesse compartilhar o que tem preparado, pensando, planejado, ou até as ansiedades do coração para essa semana, a gente ouviria situações bem diferentes aqui. Mas muito obrigado, porque eu tenho a certeza que o Senhor sonda o coração de cada um. E esse sentimento em comunidade, onde nos renovamos juntos, a gente sai daqui cada um para o nosso espaço, cada um para os nossos desafios, mas o Senhor não muda, o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor continua sendo aquele que continua cuidando de cada um de nós, na singularidade, na necessidade. Por isso pedimos a Ti, Pai, que a Tua boa mão esteja sobre nós, que a graça, a misericórdia, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todo o Teu povo aqui e aqueles que estão espalhados por toda essa terra. Assim oramos agradecidos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, querido. Não sai daqui sem desejar essa graça de Deus para a vida de alguém. Que a sua semana seja uma semana de bênção aí, querido. Amém.